Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Antes de iniciar, gostaria de dizer da alegria que nós temos aqui em receber cada um de vocês. Dizer que vocês são muito importantes para nós. Vocês são nossa família. Amém. O Senhor nos uniu, o Senhor nos trouxe para perto do outro, com um propósito, com uma finalidade. Para nós é uma alegria ter vocês aqui. Eu queria que em nome de Jesus nós fechássemos nossos olhos, colocássemos nossas vidas diante do Senhor. Pedisse que o Senhor ministrasse ao nosso coração. Tá? Em nome de Jesus, peça que o Espírito Santo venha sobre você nessa noite, tire toda a distração, toda a perturbação da mente. Que em nome de Jesus, Ele tenha total liberdade em nosso ser, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, por estar na tua casa nessa noite. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque tu és o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor da nossa vida, da nossa história. Nós queremos, em nome de Jesus, Espírito Santo, te dar total liberdade nesse lugar. Que tudo que viemos a fazer aqui, Senhor Deus, seja para a honra e para a glória do teu santo nome e direcionado pelo teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, que cada canção, que cada texto lido, que cada palavra dada nesse lugar seja para glorificar o teu nome. Traz aqueles, Senhor Deus, que estão vindo à tua casa, trazem paz e segurança. Que em nome de Jesus os teus anjos protejam, os livres do mal, e que estejam aqui, Senhor Deus, e ao chegarem aqui já sintam a tua presença e sejam ministrados pelo teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nos teus braços nessa noite, porque o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade para cuidar de cada um de nós. Fica conosco, recebe nosso culto, nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Senhor.
teu nome. Oh Senhor, como nós te amamos, adoramos a tua presença, adoramos a tua palavra. Oh santo e maravilhoso é o Senhor. Onde nós estaríamos se não for o teu amor? Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça na nossa vida, que o Senhor cresça nessa igreja, que o Senhor cresça nas nossas famílias. Oh Senhor, estou preparando o caminho. Você sabe que conosco, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. Em
pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar o teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Aleluia. Que a esperança e liberdade
Preciso mais de ti, me sentir
Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz. Nós temos alguns visitantes hoje. Vamos cantar uma música de comunhão. Eu queria que você saísse do seu lugar em nome de Jesus e falassem com o irmão. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Vamos repetir comigo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, tragam mais gente. E se gostar, fica com a gente. Então vamos louvar o Senhor. Você sai do teu lugar, fala com o teu irmão em nome de Jesus. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Oh, quão bom e quão suave
Podem sentar, irmãos. A graça e a paz, meus irmãos, amém? Amém. Como todos sabem, estamos no 4º domingo do mês, ou seja, o nosso domingo da Igreja Perseguida, o nosso culto de missões. Eu queria que a gente projetasse 2 Timóteo 4:2, por gentileza. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Irmãos, que esse texto entre no nosso coração e seja a marca dessa igreja. Volta, por favor. De novo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. A nossa igreja apoia 3 seminaristas. Aleluia! Adotamos 3 seminaristas. Eu queria que Gi passasse para a gente um pouco, que vocês conhecessem um pouco do que a gente faz. Vocês saberem para onde estão sendo destinados os nossos recursos também para missões, para o apoio de missionários. Essa é a missionária Amanda, aquela que veio pregar aqui, que vai para a Amazônia. Estamos abençoando ela. Volta um pouquinho, Gi, por favor. Amanda, a próxima sou eu. Glória a Deus. Sou muito abençoada financeiramente pela igreja, porque eu posso estar estudando, me capacitando para pregar a palavra. Essa foto é na Baía da Traição, onde teve o evangelismo, o avanço missionário, e evangelizamos indígenas e pessoas mais do interior, naquela área. E a próxima seminarista, a ser abençoada, Camille Bustoff, é minha irmã. A gente está no momento do louvor da Missão Juvé, porque lá também, além de aula, tem culto. Então, louvo o nome do Senhor por essa igreja, louvo o nome do Senhor porque eu sei que missionários saíram desse lugar, pastores, evangelistas, mestres. Então, que essa seja a nossa marca, a marca da nossa igreja. E hoje, como é de costume, convidamos um missionário para trazer a palavra. Depois vamos conhecer ele. E eu queria chamar o irmão Marcelo para apresentar um pouco do... Pode vir, irmão Marcelo. Apresentar um pouco do projeto que esses missionários estão vivendo. Eles são da Missão Juvep também. Ele vai falar um pouco para vocês. Fique à vontade. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Rapaz, é o primeiro dia que eu estou aqui, estou feliz, estou alegre. Conhecer os irmãos, essa linda igreja, de participar desse momento de louvor e adoração. Que Deus continue abençoando vocês. Eu já me sinto em casa já. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente esta obra que está só no início. Eu sei que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Porque a obra é do Senhor. Meu nome é Marcelo Alisson, eu estou com meu irmão ali, Marcelo Júnior, que vai trazer a palavra nesta noite. Somos alunos também do seminário da Juvep. Eu estou na Juvep desde 2019. Participei também, fiz o curso de teologia. E já ingressei no curso de missões transculturais. Tem sido uma bênção na nossa vida o curso de missões transculturais. E nós estamos nos preparando para ir para o norte da África. A gente não pode falar o nome do país por causa da segurança. É um país, 99% são muçulmanos. E a gente vai estar passando um vídeo agora. Eu gostaria que vocês pudessem ver o vídeo que vai ser transmitido. Você já imaginou viver em um lugar onde compartilhar a fé em Jesus pode te levar à prisão? Onde 99% das pessoas nunca ouviram verdadeiramente o Evangelho. Parece um cenário distante, mas essa é a realidade de muitos. No norte da África, o islamismo é a religião oficial do Estado. E qualquer tentativa de abalar essa fé é considerada crime. Mas mesmo diante de tantos desafios, o reino de Deus continua avançando em excelência e poder, tocando corações e transformando vidas. De 8 a 21 de julho, nós, no Estudos Avançados em Missões Transculturais, um curso oferecido pelo Seminário Juvep,
estaremos participando de uma imersão transcultural para o norte da África. E os nossos objetivos são claros: fortalecer irmãos da igreja perseguida, conhecer possíveis campos de atuação para vocacionados e, acima de tudo, viver o Evangelho entre pessoas que não compartilham da nossa cultura e fé. É uma oportunidade de ser luz aonde a escuridão tenta prevalecer. Conheça o nosso time. Nossa equipe é composta por 13 missionários, cada um com um chamado claro e um coração ardente para levar a esperança de Cristo a um lugar tão necessitado. Nosso alvo para essa missão é de R$140 mil, um valor que assegura todas as despesas essenciais: passagens aéreas, transporte local, hospedagem e alimentação. Pela graça de Deus, já alcançamos 72% desse valor, mas ainda precisamos levantar o restante para completar a nossa meta e garantir que a equipe esteja totalmente preparada para o que Deus tem para nós. O desafio agora é levantar os R$3.000 restantes para cada membro da equipe. E é aqui que você entra. Você pode fazer parte dessa missão de 3 formas impactantes. Primeiro, orando, intercedendo por cada passo da viagem, pela segurança da equipe, pela igreja perseguida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de oração, envie seu contato de WhatsApp para o Instagram do Seminário José. Segundo, divulgando. Você pode divulgar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa necessidade e se envolvam com essa causa tão importante. Terceiro, e não menos importante, contribuindo. Investindo no avanço do reino em um lugar onde o evangelho quase não chega. Somos 13 integrantes na equipe e você pode fazer a diferença. Que tal adotar um missionário nessa jornada, ajudando a completar os R$3.000 que ainda falta para o pessoal? Cada real é uma semente lançada em terra fértil, com potencial de gerar uma colheita eterna. Lembre-se do que diz o Salmo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. É um chamado para nós hoje. Você pode contribuir diretamente através da chave Pix, mgs.sales@hotmail.com. Obrigado por caminhar conosco nessa jornada. Que o seu envolvimento transforme vidas, incluindo a sua. Vamos juntos até os confins da terra. Amém. Amém. Glória a Jesus. A nossa viagem já está bem perto, irmãos. Já é dia 8 do mês que vem. Faz parte do curso. Todo ano tem essa viagem para os alunos de missões transculturais. Para a gente foi um desafio muito grande. Há 3 meses atrás a gente começou a levantar esses recursos e os irmãos viram o valor da viagem. Esse valor aumentou um pouco, esse valor da viagem chegou a R$147 mil. Então assim, é um valor muito grande para seminarista. Mas como eu falei aqui, aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoou ele também, irmãos. Aqui, se vocês verem aqui, nesse estava 72% que a gente tinha alcançado. E hoje eu quero atualizar para vocês que a gente já alcançou 93%. É milagre que Deus tem feito na nossa vida, as igrejas que a gente tem passado, e a gente já está na reta final, e poder estar aqui com os irmãos é muito bom, para mim é muito gratificante, e eu estou muito feliz, e fiquei mais feliz ainda de ver que essa igreja é uma igreja que investe em missões, é ver que uma igreja investe em seminaristas, e eu tenho certeza que daqui vai sair missionários, pastores para servir, tanto no sertão como também para as nações. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Eu gostaria de ler pelo menos alguns versículos que lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e o 15, que diz: como porém invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Sim, queridos, me perdoe. Eu só queria... me perdoe. A gente está com os livros, esse livro aqui,
ele foi traduzido pela nossa professora missionária querida, Bárbara Bandes. Se você não conhece, a Bárbara é uma missionária americana. Ela já está aqui no Brasil há mais de 50 anos. Já formou vários missionários no Brasil inteiro. E quanto privilégio a gente tem de ser alunos delas. Então, se você desejar adquirir esse livro, eu creio que você vai ser muito assim, abençoado com esse livro. Também tem essa caneca, que é uma caneca em lembrança da nossa viagem. Então, se os irmãos quiserem adquirir, no final a gente vamos estar ali, amém? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, irmão Marcelo. Uma alegria ouvir o testemunho dos nossos missionários. Aqui está o QR Code para quem quiser contribuir. Olha aí, seja uma bênção na vida desses irmãos. Eu queria que fosse projetado e depois bota novamente o QR Code, por favor. Atos 20 e 35. Atos 20 e 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então os nossos dízimos, as nossas ofertas vão para a manutenção dessa casa, vão para o apoio aos seminaristas, aos missionários, vão para as necessidades dos irmãos. Então, que você se sinta tocado nesse momento, nessa noite, a contribuir com o que você puder e com alegria para abençoar essa casa e abençoar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós temos os QR Codes espalhados. Tem um envelope aqui, está com o nosso irmão Alain. Enquanto nós vamos cantar a canção, Alain vai passar por aí. Se alguém precisar tanto do QR Code como do envelope, é só pegar com ele, tá bom? Mas se sinta à vontade, livre. Sabe que é uma honra, é um privilégio para a gente, essa oportunidade que Deus nos dá, irmãos. E nós, voluntariamente, adoramos ao Senhor, ofertando e dizimando a Ele. Nós sabemos que o Senhor Ele é dono de tudo, amém? Amém. Tudo pertence a Ele. E Ele nos dá e orienta a gente por obediência e até para ver a nossa postura de adoração em relação a Ele, a ofertarmos e a dizimarmos a Ele. Dizimar e ofertar não é pagar um imposto. Dizimar e ofertar é uma atitude de adoração. É uma atitude de obediência ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Em Malaquias capítulo 3 fala sobre a prova que o próprio Senhor diz a gente. Me prove. Se você for fiel no dízimo, na oferta, me prove se eu não vou abrir uma janela dos céus e abençoar a sua vida com prosperidade. Então é algo dado e orientado pelo Senhor. E nós devemos fazer isso com muita alegria. Amém? Enquanto louvamos ao Senhor, cantando, você pode adorar o Senhor também cantando e dizimando e ofertando.
Obrigado, Senhor, por estar na tua presença, Pai. Te agradecer, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes da tua igreja, Senhor. Abençoa aqueles que puderam contribuir, Pai, para a tua obra, Senhor. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam contribuir. Abre portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Nos dá direcionamento, Pai. E que seja uma igreja que honre a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Um jovem forte para trazer aqui o púlpito, o missionário Marcelo está trazendo aqui a palavra. Vem cá, Marcelinho ou Marcelão? Marcelo Júnior. Nós nos conhecemos esse ano, né? Meio que foi. Ele chegou lá um pouquinho antes, mas a gente às vezes não se encontrava. Nós trabalhamos. Marcelo estuda na Missão Juvep, onde eu trabalho. E ele tem estado lá. Obrigado, pastor jovem, forte. Ei, Marcelo, não sei como tem que alcançar só a altura, o pedestal, né? Se fosse com o pastor Valdir, dava certo, né? Ou o Marcelão aí. Glória a Deus pela vida de Marcelo, que se dispôs assim, está conosco hoje. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, obrigado pelo teu filho que veio estar conosco nessa noite. Que ele seja a boca do Senhor nesse lugar. Que a palavra pregada hoje encontre o propósito para o qual está sendo lançada e alcance os nossos corações. Que traga revelação, conhecimento e que traga a tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Som. Boa noite, amados. Boa noite, graça e Paz paz. do Senhor. Amém. Alegria estar aqui com vocês. O coração se enche de gratidão. Aleluia. Meu coração se enche. Ixi, ele está desligando. Pronto. Ao vivo é assim, né? Benção demais. Mas meu coração se enche de alegria de estar aqui com vocês essa noite. Glória a Deus. Eu me chamo Marcelo, eu sou de uma terra um pouquinho distante. Sou de Campinas, São Paulo. Glória. Então, para mim, assim, é uma alegria estar aqui. Sempre quando eu visito uma igreja, é um motivo de muita alegria para mim, porque como eu estou distante da minha família, distante dos meus amigos, poder conhecer pessoas novas, se relacionar
missionar, ser amado e poder amar vocês também é algo que sempre enche meu coração de gratidão. Amém. Então eu queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, pastor Rodir, Kátia, para mim é uma alegria poder conhecer mais vocês, conhecer o espaço que vocês cultuam aqui, essa igreja maravilhosa. Como o Marcelo disse, eu faço as minhas palavras também. O nosso desejo é que Deus abençoe cada vez mais esse ministério. Amém. Abençoe cada vez mais a vida de vocês que estão aqui à frente. Amém. Né? E que esse trabalho frutifique para o louvor da glória do Senhor Jesus. Né? Então, amados, olha só, que coisa maravilhosa. O missionário tem que vir aqui, tem que falar sobre missões. Né? Agora, a grande questão é que essa é uma palavra falada muito comum no nosso vocabulário de igreja. A questão que eu quero fazer é uma pergunta para vocês de forma clara e objetiva, e eu peço muita atenção de vocês agora. Eu quero saber o que é missões. Muitas vezes a gente fala muito sobre missões, mas realmente o que é missões? Nós precisamos entender isso de forma muito clara para que essa palavra faça realmente sentido para nós. E na tentativa de tentar responder o que é missões, você vai ver que tem muitas igrejas que vão colocar na placa, na frente, sim, escrito igreja missionária. Agora uma pergunta que eu faço para vocês é: existe alguma igreja que não seja missionária? Em outros casos, você vai ver que nós conversamos com pessoas e aí eles vão falar: mas a minha igreja não tem uma visão missionária. Como assim? Então eu preciso entender o que é missões. É por isso que eu quero trabalhar sobre o livro de Lucas, porque de forma muito clara, Lucas vai trazer para nós, ele vai nos mostrar, tanto no Evangelho de Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos, que é Deus quem trabalha e opera em toda a história da igreja. Então nós vamos ver, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver o Espírito Santo chamando o seu povo, tocando, capacitando, enviando, operando sinais e milagres, derramando poder para que o Evangelho avance. Então nós precisamos entender o que é missões, da onde começou isso. Então nós vamos ver de forma muito clara em toda a Escritura que é Deus quem está no controle da história, é Deus que está no controle da missão. É Ele que opera, é Ele que faz, é Ele que capacita, envia e age de forma soberana e poderosa. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver que João, no capítulo 4, ele tem uma visão do trono. E quando ele tem essa visão do céu, do trono, ele vê um trono, mas esse trono não está vazio. Há alguém sentado ali. Deus está sentado no trono, mostrando que Ele está no controle da história. E no capítulo 5, nós vamos ver que não há ninguém digno de abrir o livro e seus 7 selos. Mas o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aleluia. E a palavra-chave aqui no capítulo 5 é que Cristo venceu porque Ele foi morto. Aleluia. Cristo é digno porque Ele derramou o seu sangue por amor de nós. E a palavra vai dizer que Ele derramou o seu sangue com praxe para Deus, pessoas que procedem de toda tribo, raça, línguas e nações, ou seja, pessoas de toda a terra. Isso nos mostra que é Deus que está operando, chamando, tocando o seu povo. Então, o que é missões? Missões é o que Deus está fazendo. E se Deus está fazendo missão, eu não quero ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Amém. Por isso precisamos amar missões, nos envolver com missões e desejar. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, que nós vamos meditar um pouquinho sobre a missão de Deus. Capítulo 3, Lucas capítulo 3. Lucas 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Lucas 3. A minha é árabe, não sei se tem como. Lucas 3. Ó, versículo 1 vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Versículo 2: sendo sumo sacerdotes da Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, do deserto. Versículo 3: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5: todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e alteiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e
os escabrosos aplanados. Versículo 6, você pode ler junto comigo? E toda a carne das pessoas verão a salvação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Glória, aleluia. Então presta atenção aqui para mim. Lucas, ele é um escritor fantástico. Ele vai trazer para nós, logo no começo desse capítulo, ele vai nos mostrar a realidade política e religiosa daquela época. Então ele vai começar no versículo 1 falando da realidade política. E eu quero destacar um nome aqui que é Herodes, o Grande. Foi um homem terrível, um homem que amava poder. E qualquer um que se levantasse contra ele, ele eliminava. E os estudiosos vão dizer que todos os imperadores romanos eram homossexuais, exceto Cláudio. Porém, a sua esposa era prostituta. Isso nos mostra como que era o retrato da política. Era um caos, uma bagunça, uma depravação. E quando Herodes, o Grande, morre, aí ele divide o seu reinado para os seus filhos. Por isso que você vai ver escrito aí tetrarca, porque é um governador de uma quarta parte. Então, Lucas está nos mostrando que na época de João Batista, quem estava tomando conta da política eram os filhos de Herodes o Grande, um dos piores homens que já pisou nessa terra. E se a gente for olhar para a nossa política hoje também, nós vamos ver muita injustiça. Isso é algo que mexe no nosso coração, direto ou indiretamente. Caos, bagunça, as pessoas que eram para fazer justiça, agora estão zombando, estão brincando, roubando as pessoas. Isso eu digo no Brasil e no mundo. Precisamos prestar atenção para que a gente entenda a mensagem que o Lucas está trazendo para nós. Mas não é só a realidade política, ele vai falar sobre a realidade religiosa daquela época. No versículo 2, se você prestar atenção, ele vai estar escrito assim, ó: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes. E nós sabemos muito bem que Deus instituiu apenas um sumo sacerdote. E esse cargo, tão importante, agora era vendido a troco de ouro. As pessoas não tinham mais temor a Deus, estavam brincando com o nome de Deus. Ninguém mais respeitava. E se nós olharmos hoje para a religião também, nós vamos perceber que as pessoas estão brincando com Deus. Sobem em cima do púlpito e brincam com o nome do Senhor. Fazem palhaçada, enganam as pessoas. E nós precisamos resgatar isso e entender que a palavra de Deus é santa, que nós temos um Senhor que é santo e nós precisamos temer e tremer diante dele. Não podemos brincar com o nome do Senhor. Mas eu estou te falando isso porque Lucas vai nos escrever para mostrar a realidade daquela época, para entender que as coisas não estavam fáceis, estava tudo um caos, as coisas estavam perdidas, o momento estava obscuro. Mas irmãos, Deus continua sentado no trono, governando e no controle da história. Aleluia. E é nos momentos mais obscuros da história que Deus age, opera e derrama do seu poder. Porque Deus continua no trono. E uma mensagem para o seu coração nessa noite é que pode ser que você esteja passando por um momento obscuro da sua vida. Um momento que você não enxerga a saída. Está difícil. Mas a esperança que nós temos no nosso coração é que Deus pode trazer um grande reavivamento no nosso coração. Trazer luz na onde a escuridão tenta prevalecer. Trazer esperança, vida em nosso caminho. E a palavra de Deus vai dizer que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus veio para um homem estranho, que vivia num lugar estranho e vestia roupa estranha. Olha só, você já viu o deserto? É quente de dia e frio de noite. Isso nos mostra que Deus opera até mesmo nas situações mais impossíveis do nosso dia a dia. Deus traz esperança em nós. Agora eu quero refletir com vocês de forma muito simples e maravilhosa sobre o ministério de João. Como nós podemos aprender e meditar como João caminhava, o que João fazia. Porque temos lições preciosas aqui. E acompanha comigo aí no versículo 3. Olha só o que João fazia. Ele percorreu toda a circunvizinhança do... Então, de forma muito simples, objetiva para nós aqui, João era alguém que caminhava. Ele falava do Senhor Jesus. Ele proclamava as boas novas do reino. O que nós precisamos fazer? Ir e proclamar. Precisamos ser pessoas que falem do amor de Jesus. Eu quero contar uma história para vocês. Esse é meu 3º ano aqui no Nordeste. Nos meus 2 primeiros anos eu fui para um povoado no sertão de Pernambuco. Esse povoado tinha 5.000 pessoas e pasmem, não tinha nem igreja católica. As pessoas não conheciam o Cristo ali. E quando eu cheguei naquele povoado cerca de um mês, a gente começa o trabalho igual com crianças, né? Porque são aquelas que abrem as portas para nós. Demorou cerca de 6 meses para eles entenderem que eu não era policial, porque eles falavam, como que sai alguém de São Paulo para vir para cá, um homem desse tamanho? O que ele está fazendo aqui? Jamais é um missionário. Mas as pessoas tinham medo, receio, tinham distância de nós. Mas as crianças não, a gente brincava, abria as portas.
E cerca de 1 mês para 2 meses que eu estava ali no povoado, trabalhando com as crianças, eu gosto de acordar de madrugada para vir ler a Bíblia, estudar, ter tempo. Era cerca de umas 5 horas da manhã, o Batorezinho bateu na minha porta. Ele falou, Marcelo, posso entrar? Eu falei, ô Batoré, entra, mas olha só, eu estou estudando a Bíblia. Se você quiser entrar aqui, você vai ter que ler a Bíblia junto comigo, tá bom? Porque eu não vou parar não. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, ô Batoré, você já escutou falar de como tudo começou, da criação? Ele falou, não escutei. Eu falei, não, Batoré, você não escutou falar da criação? Ele falou, não escutei. Eu falei, então vem cá que eu vou te mostrar. Essa aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela não mente, não engana. Você tem que colocar a sua esperança na Bíblia. Pode colocar a sua esperança na palavra de homens na Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Aí eu mostrei para ele, ó, Batoré, primeiro dia Deus criou isso, segundo dia Deus criou aqui, Deus criou, e olha só, Batoré, agora Deus criou o homem. Sabe por que Deus criou o homem, Batoré? Porque Deus ama o homem. Deixa eu te falar uma coisa, Batoré. Sabe por que Deus te criou, que Deus te ama, então um plano maravilhoso na sua vida? Aquele momento que o menino começou a chorar, desesperadamente, chorar, sem parar, porque ele nunca tinha escutado que Deus o havia criado e que Deus o amava e tinha um plano para a vida dele. Eu não sei se você consegue entender essa realidade, mas tem muitas pessoas que estão à nossa volta que não conhecem a Jesus. Estão precisando apenas de uma palavra, nós precisamos ir proclamar e falar dessa esperança maravilhosa, desse amor que encontrou no nosso coração, daquilo que Deus tem feito na nossa vida e pode fazer na vida de muitas outras pessoas. É uma realidade que não está distante de nós. Muitas pessoas ainda que não conhecem a Cristo, e olhando para o ministério de João e meditando na palavra, nós temos que aprender com ele e ir e falar do Senhor Jesus. Mas olha só, que nós temos que ir falar, isso é claro, mas qual é a mensagem que nós temos que levar? Qual é a mensagem que nós temos que proclamar? Então acompanha comigo aí. Versículo 3, parte B. Ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então olha só, a nossa mensagem é arrependimento. E arrependimento é uma via de mão dupla, porque nós pregamos para que as pessoas se arrependam, mas nós também precisamos de arrependimento na nossa vida. O que João está falando aqui de forma muito clara para nós é que sem arrependimento nós não temos salvação. Não tem como. Eu nunca vi na minha vida alguém que teve um encontro com a graça maravilhosa do Senhor, que se viu como um pecador, olhou para a sua vida e viu suas falhas, viu sua fraqueza e entendeu a obra gloriosa do Senhor Jesus, que Ele nos amou, que Ele cuidou de nós, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida, mudou a nossa história e continuar a mesma pessoa é impossível. Não tem como. Então eu tenho uma notícia para você aqui, sendo sincero. Se você está aqui há 1 mês, 1 ano, eu não sei quanto tempo que você já está nessa igreja, mas você olha para a sua vida e sua vida não mudou, você continua a mesma pessoa. Conversa com o pastor Valdir, fala assim, pastor, algo de errado tem na minha vida, eu não consigo mudar, eu preciso de ajuda. Porque o arrependimento é a marca do cristão. Nós precisamos se arrepender todos os dias. Sempre que nós escutarmos o Evangelho, precisamos abraçar e entender, Senhor, é verdade, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu estou fora, eu vejo que eu preciso melhorar muito, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. E o arrependimento, amados, de forma muito simples, explicando para nós, é uma mudança de mente, é uma mudança de coração, e uma mudança na nossa forma de andar. Aleluia. Você está andando para um lado, você se arrepende, você vira 180 e vai para o outro lado. Nós precisamos de arrependimento. Então entende, amados, que a obra do Senhor, ela precisa de pessoas. Nós precisamos desenvolver, precisamos participar, mas não de qualquer jeito. Nós precisamos fazer as coisas para Deus, mas coisas de uma vida separada, de uma vida santa, de uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Precisamos de arrependimento. E olha só, pode ser que para alguns essa mensagem seja um pouco dura, mas da onde que João Batista tirou essa mensagem? Da onde que ele olhava tudo isso? Vamos ver, acompanha comigo aqui no versículo 4. Olha só, coloca os olhos na Bíblia aí, versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Da onde que ele tirou essa mensagem? De Isaías, ou seja, da Bíblia. Agora eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso. Porque nós precisamos entender e amar mais a Escritura. Muitas vezes a gente negligencia essa palavra que é tão maravilhosa, que dá vida e esperança para nós. Eu quero te contar uma história. Quando eu cheguei no povoado, trabalhando com os jovens também, esse mesmo povoado que eu estou falando para vocês, eu tentei de tudo
para que esses meninos pudessem aprender sobre o Senhor Jesus. Jogava bola com eles, depois trazia uma mensagem, chamava para dentro de casa, fazia um café, e nada trazia ou capturava a atenção deles. E eu comecei a orar, falei, Senhor, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, e agora? O que eu faço? Me dá uma estratégia, faz algo. E aí, uma irmã de uma igreja da cidade, ela chegou para mim com uma caixa de Bíblia. Eu falei, irmão, obrigado, Deus abençoe, que bênção. Aí eu falei, o que eu vou fazer com essa caixa de Bíblia aqui, que a maioria das pessoas não tem leitura? Aí os meninos chegaram para mim e falaram assim, Marcelo, vem cá, dá uma Bíblia para nós. Eu falei, eu não vou dar. Dá uma Bíblia para nós. Eu falei, não vou dar. Essa daqui é a palavra de Deus e nós temos que entender que nós não estamos brincando com a palavra de Deus. Isso aqui não é um amuleto para que você pegue e coloque em cima da sua mesa e abre no salmo para trazer proteção para a sua vida. Porque a palavra de Deus você tem que ter respeito diante dela. Eu não vou dar a Bíblia para ninguém, vocês não vão ler. Aí eles foram embora, no outro dia voltaram. Pô, vou dar a Bíblia para nós, dar a Bíblia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu até dou, mas só que vocês vão ter que ler um livro comigo. Se vocês lerem um livro, eu dou a Bíblia para vocês. Mas vocês têm que aprender a amar a Escritura. Porque muitas pessoas dão a vida por causa da Escritura para ter um exemplar desse daqui. E nós temos que resgatar isso. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Precisamos amar, desejar, ansiar ela. Aí nós pegamos, juntamos os adolescentes ali, tinha um 17 anos que tinha um pouquinho melhor de leitura. Eu falei assim, ó, vamos ler Jonas então, que é pequenininho. Se ler um versículo, eu leio o outro. Foi a vez mais demorada que eu li Jonas na minha vida, demorou demais. Aí eu li um versículo e li o outro, eu li um versículo e li o outro. Com muito tempo a gente terminou de ler. Aí eu falei assim, agora eu quero que vocês me expliquem o que vocês entenderam. Aí eles falaram assim, ó Marcelo, ele contou a história do começo, meio e fim. História todinha de Jonas. Eu achei impressionante aquilo. Nunca tinha visto isso na minha vida. E aí eu percebi que eles saíram de casa e chegava para outro e falava assim, tu conhece a história de Jonas? Eu falei, não, tu não conhece? Calma aí que eu vou te contar. Aí ficava contando para todo mundo a história de Jonas. E no outro dia eles voltaram na minha casa para aprender mais história. Aí foi, eu falei assim, ó, se vocês lerem 3 capítulos da Bíblia por dia, vocês terminam a Bíblia todinha em um ano. Vamos? Aí beleza. 3 dias depois eles falaram assim, vamos dobrar 6, que a gente vai terminar em 6 meses. Vamos embora. Eu sei que, amados, de verdade, em menos de uma semana esse menino estava lendo 10, 15 capítulos da Bíblia por dia. O pior é que era eu que tinha que ler para eles, não estava aguentando mais. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa, eu leio 3 capítulos com vocês, e o resto você lê na sua casa. Esses meninos começaram a ler muita Bíblia, cerca de menos de 6 meses eles terminaram de ler a Bíblia todinha. E era engraçado que sempre quando vinha alguém nos visitar, eu pegava os meninos que estavam passando na rua e falava assim, ei, você vem cá, quantos capítulos da Bíblia você está lendo, meu filho? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Ele, li 10. Aí eu chamo outro aqui, e você, meu filho? Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? 12. E você? 13. E eu sempre fazia isso com eles. Aí depois de um tempo, eles me chamaram e falaram assim, Marcelo, a gente quer saber um negócio, a gente está achando muito estranho isso. Porque sempre quando vem alguém nos visitar, você pergunta quantos capítulos da Bíblia a gente está lendo. Eu falei, ixi, deixa eu te contar um negócio para vocês, vem cá. Chamei eles para o canto. Falei, ó, é que a verdade, meu senhor, é que os crentes, eles não leem nem 2 capítulos da Bíblia por dia. Eles olharam para mim assustados e falaram, o quê? Eles não leem 10? Mas é tão maravilhoso, eles não leem nem 10. Eu falei, não, eles não leem 10. Mas como eles não leem 10? A gente começa a ler, é tão maravilhoso, 10 é o mínimo. Eles não leem. Eu falei, não, mas vocês são diferentes, então vocês continuem. Eu estou falando isso porque é uma realidade que nós precisamos resgatar, amar essa palavra, porque nós estamos cansados de ser enganados, ser maltratados pelas pessoas. Mas essa palavra, ela não erra, não engana, pelo contrário, ela traz esperança, vida, alegria, direcionamento para a nossa vida. Precisamos amar essa palavra, desejar colocar o nosso coração nela. Não tem como nós ter uma vida de arrependimento, não tem como amar o Senhor Jesus sem essa palavra, é loucura. Precisamos nos arrepender e pedir, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós e enche o nosso coração por amor a essa palavra. Precisamos amar mais a vida. Amém. Então olha só, versículo 4, parte B. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Presta atenção aqui para mim, olha aqui. Presta atenção. Naquela época não é que nem hoje, que nós temos ruas, às vezes mais ou menos, né? Mas nós temos ruas boas até. Nós temos ruas pavimentadas. Naquela época, como o rei ele precisava viajar de um lugar para o outro, muitas vezes você não tinha estradas boas para passar. Então o que esse rei fazia?
Ele chamava um engenheiro e falava assim: engenheiro, vai à frente e prepare o caminho para que eu possa passar. E esse engenheiro, ele ia, olhava o caminho, muitas vezes ele passava e via buracos que precisavam ser tapados. Outros lugares eles viam montes que precisavam ser nivelados. Em outros eram caminhos tortos que precisavam ser endireitados. Em outros lugares tinha pedras que estavam fora do lugar, que ele precisava ajeitar essas pedras. Então esse engenheiro preparava o caminho para que o rei pudesse passar. O que Lucas está nos mostrando aqui e nos falando de forma muito clara é que nós precisamos preparar o nosso coração para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores venha, habite, transforme nossa vida e mude nossa história. Precisamos preparar o nosso coração. E agora eu quero pedir encarecidamente que você permita que a palavra de Deus agora ela fale contigo, ela expõe o seu coração. Olha só o que a palavra vai falar no versículo 5: todo vale será aterrado. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: quais são os vales que você tem no seu coração? O vale é uma depressão, um buraco. Quais são os buracos que você tem na sua vida? Precisamos refletir sobre isso. Eu quero te contar uma história, e essa história é a história da minha vida. Eu fui criado com meu pai, usuário de droga, e a minha mãe depressiva por causa da situação que ela vivia com meu pai. Então, a minha mãe foi se tratar e o meu pai, ele acabou indo para o mundo. Então eu cresci com os meus dois irmãos, que são gêmeos, morando com os meus avós. Uma realidade muito dura. E eu tinha algo no meu coração, e eu falava: eu jamais quero ser que nem o meu pai. Mas eu cresci e fui cometendo os mesmos erros que meu pai. Eu falhei, machuquei pessoas, e na verdade, eu machuquei porque era o que eu tinha para dar. As pessoas que eram para me amar, me rejeitaram, abandonaram. Eu tinha muitas feridas dentro do meu coração. Eu dava aquilo que eu tinha, era ódio. Por que as pessoas me abandonaram? Por que não me amaram? Aqueles que eram para cuidar de mim. Eu machuquei muitas pessoas, falhei com muitas pessoas. E eu me perguntava: por que a vida é tão dura? Por que tanto sofrimento, tristeza, angústia? Por que nós temos que sofrer tanto assim? Qual é o sentido dessa vida? Eu tinha muitos buracos no meu coração. Carregava um peso nas minhas costas. Até um dia que o Senhor teve misericórdia de mim, me encontrou, chamou, mudou a minha vida, transformou o meu coração. Me perdoou dos meus pecados. E eu pude chegar para o meu pai e pedir perdão para ele. Eu pude chegar para minha mãe e falar: mãe, eu te amo, me perdoe, mãe. Perdoe por todas as minhas falhas. Pude chegar para meus amigos e falar: eu errei com você, me perdoe. E eu vi o Senhor Jesus restaurando a minha família, o meu lar, os meus amigos, aquilo que era mais importante para mim. Agora eu pergunto: quais são os vazios que tem aí dentro do seu coração? Pode ser um perdão que ainda você não liberou. Dizer que alguém te machucou, te feriu. Você carrega algo aí na sua vida. Algo que está aí e te incomoda, mas só que a gente vai empurrando, que a barriga vai levando. Mas a palavra de Deus está falando para nós que nós precisamos nos arrepender e entregar todas essas coisas para o Senhor Jesus. Reflita, quais são os buracos que tem dentro do seu coração. Agora ele vai continuar: todo vai ser aterrado, nivelado todos os montes e alteiros. Agora olha só: monte e alteiro é soberba, altivez. E se tem uma coisa que o crente jamais pode ser, é alguém soberbo. De jeito nenhum. Então pode ser que você fale assim para mim: mas eu não sou alguém soberbo. Será? Vamos refletir sobre isso? Sempre quando eu vou falar de vocação para alguém, vou falar sobre missionário, falo muito sobre missões, né? A gente gosta de falar. Sempre quando eu vou falar para alguém, a gente fala assim: meu irmão, você está se envolvendo na igreja? Vamos participar de missões? Geralmente, a resposta vai ser assim: ó, eu não estou pronto, eu não estou preparado, ainda não é meia hora, eu estou estudando muito. Né? Sempre vai ter muitas desculpas. Mas só que qual é a questão dessas perguntas? É o eu. É eu. E nós vamos observar e ver que a raiz de tudo isso é que nós temos uma vida voltada para o nosso próprio umbigo. Nós vivemos a vida e fazemos as coisas na força do nosso braço. Jamais não podemos ter uma vida assim. Porque a Bíblia vai falar e vai nos mostrar que nós devemos tirar os olhos de nós e olhar mais para o Cordeiro de Deus. Devemos olhar mais para o Senhor Jesus. Então, se você se sente incapaz, fraco, não se sente forte ou preparado o suficiente, boa notícia para você nessa noite. Que bom! Seja bem-vindo. Porque a obra de Deus, ela avança no poder do Espírito Santo. É na força do Senhor. Deus
e falhas, porque a força vem dele e a obra é dele. É ele quem faz, meus irmãos. Então eu estou plenamente certo que nós devemos olhar mais para o Senhor Jesus. Muitas vezes nós passamos por lutas, batalhas, porque nós olhamos muito para nós, caminhamos na força do nosso braço. Isso é uma loucura. Devemos confiar no Senhor, colocar nossa esperança nele e descansar o nosso coração, sabendo que Deus está operando de forma maravilhosa na nossa vida. Precisamos confiar e amar mais ao Senhor Jesus. É Ele quem está fazendo uma obra na nossa vida. Deixa Deus derramar dons na sua vida, deixa Deus usar a sua vida. Precisamos confiar nele, falar: Senhor, eu desejo, eu quero, eu vejo que ainda sou muito fraco, eu vejo ainda que eu preciso muito do Senhor, mas haja, Deus, age de forma maravilhosa na minha vida, com os meus amigos, na minha igreja, derrama dons, Pai. Queremos ver essa igreja crescer, fortalecida e confiando no Senhor. A igreja sempre avança, é na dependência de Cristo, sempre, dependência, jamais vai ser por habilidade humana, jamais. Então olha só, todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e alteiros, os caminhos tortos serão retificados. Caminho torto aqui é vida dupla, e eu espero sinceramente que ninguém aqui tem vida dupla. O brasileiro, ele é campeão nisso, de ter vida dupla. Eu quero contar mais uma história para vocês. Antes da minha conversão, tinha até um rapaz que era chegado meu, e ele começou a ir para uma igreja perto da minha casa. Nós começamos a observar, falamos: esse rapaz não vai durar muito tempo dentro dessa igreja não. A gente sempre falava isso, né? E ele começou cerca de 6 meses na igreja, e nós começamos a perceber que esse menino ia para a igreja atrás de menina. E depois de um tempo as pessoas falaram assim: está vendo aquele menino lá, que está indo para a igreja, está enganando os outros, está fazendo coisa errada dentro da igreja. E isso me fez crescer alguém que não gostava de crente, porque as experiências que eu tive com pessoas que se diziam crente era horrível, pessoas que brincavam com o nome de Deus. Então eu digo isso porque o nosso testemunho é algo que nós devemos olhar. E na nossa vida nós somos especialistas de fazer dicotomia, separação. Então nós somos uma pessoa dentro da nossa casa, uma pessoa no nosso serviço, outra pessoa na escola, e quando nós chegamos na igreja somos outra pessoa. Pode ser que você chegue aqui e você abraça o seu irmão, você ora por ele, você fala: eu te amo, meu irmão, precisar eu estou aqui, estou orando por você, que irmão maravilhoso, você tem paciência, trata ele bem. Aí chega na sua casa, como você está tratando seu esposo? Como você está tratando sua mulher? Como você trata seus filhos? Porque não tem separação. O Senhor, Ele é Senhor da nossa vida por completo. Aleluia. E Ele, diferente dos homens, Ele sonda o coração. Ele sabe a motivação que tem dentro do nosso coração. É foro íntimo. Não tem como esconder nada do Senhor Jesus. Você pode esconder da vista dos outros, do Senhor jamais. Como que nós temos lidado na nossa vida? Não podemos ter vida dupla. A nossa vida, ou ela é dedicada ao Senhor, uma vida íntegra, reta, uma vida que honra o nome do Senhor, ou nós estamos falhando, estamos errando. Temos que prestar muita atenção nisso. É isso que o Lucas vai nos mostrar. Precisamos alinhar a nossa vida através do arrependimento. Senhor, tem misericórdia de nós. Que quando nós olhamos a Sua palavra, ela vai revelando a sujeira que está em nós. E nós vamos vendo: Senhor, nós precisamos de Ti, tem misericórdia, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa história, alinha os nossos caminhos. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e alteiros. Os caminhos tortos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. O que é que está fora do lugar aí? Quando eu fui para o projeto missionário da Juvete, já fui em alguns, mas esse foi de Mirandiba, foi um projeto missionário maravilhoso. Eu não sei se você já foi num projeto missionário, eu te aconselho aí, é um projeto maravilhoso, tem em janeiro, tem em julho, cerca de 20 dias dedicado para o plantio de igreja, um projeto maravilhoso. E nós chegamos dentro de um povoado, geralmente um povoado que não tem igreja, começando um trabalho, cerca de 100, 150 jovens, é maravilhoso. Quando a gente chega lá, um dia todo mundo já conhece a gente. Né? A gente anda com as camisas iguais, assim, é uma beleza. E a gente estava em Mirandiba, cerca de 2 dias que nós estávamos ali, passando, caminhando, voltando de uma casa que eu fui visitar. Aí eu passei na frente de um espeto, estava tendo um movimento lá, o pessoal estava comendo, bebendo. Aí tinha um senhor lá, que estava com uma garrafa de cerveja vazia, sentado sozinho. E quando eu passei, ele falou assim: meu filho, vem cá.
Eu falei, pois não. Você sempre que deixa eu falar um negócio para ti. Eu sou um cantor muito famoso, um homem de sucesso. Eu fiz sucesso no Brasil todinho. Aí eu olhei para ele assim, vi aquela cara batida, aquela garrafa vazia, aquela cara sem esperança. Eu falei, mas meu filho, então você foi alguém de muito sucesso, porque a coisa não está muito boa para você. O que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu é que eu falei com as pessoas que mais me amavam, eu traí minha esposa, abandonei os meus filhos, eu fui achando que a vida era só curtição, mas a verdade é que minha vida está uma bagunça, está tudo fora do lugar, eu já não tenho mais vida, não tenho mais esperança, eu joguei a minha vida fora, não tenho mais alegria, eu errei, falhei. E muitas vezes, irmão, nós erramos, nós falhamos, nós tropeçamos, nós chutamos pessoas. Às vezes tem muitas coisas na nossa vida que não está resolvida, está fora do lugar. E nós precisamos colocar essas coisas no lugar novamente. A boa notícia que nós temos é que o sangue do Senhor Jesus é poderoso para nos lavar e nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor Jesus veio para nos mostrar o seu grande amor e alinhar a nossa vida. Em Cristo, naquela cruz, Ele morreu pelos nossos pecados e nos oferece perdão e a chance de poder restituir tudo aquilo que foi perdido. Alinhar a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem, para que o nome dEle seja glorificado e para que nós tenhamos paz no coração. E saber, a minha vida é dedicada ao Senhor. Pai, muito obrigado pela essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito, operado, agido. Deixa Deus curar a sua vida, meu irmão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar na sua família. Então essa é a nossa expectativa e essa é a nossa esperança. Eu quero que você reflita sobre isso, com muito carinho no seu coração. Eu queria te convidar a ficar de pé, né? A gente viu algumas coisas aqui. Nós vimos como que é Deus quem está no controle da história. É Deus quem opera, que levanta, que age, que chama. É Deus que é o dono da missão. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o dono da missão. Então precisamos nos envolver com a missão. Nós vimos também que nós temos que ir pregar, anunciar, falar do amor do Senhor Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Então nós vamos falar, Senhor, usa a minha vida. Onde eu passar no mercado, na rua, as pessoas que eu encontrar, usa a minha vida, eu quero falar do seu amor. Precisamos ter isso no nosso coração. Mas não podemos pregar qualquer coisa. Tem que ser arrependimento. Senhor, me dá uma mensagem de arrependimento, mas eu também quero me arrepender. Eu também quero ter uma mudança de vida. Agora, olha só, tudo isso, Deus está nos mostrando que Ele quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, em nós e através de nós. Porque aí nós podemos chegar no versículo 6, que a Bíblia vai falar, olha só, e aí, só então, quando o meu povo se humilhar, se arrepender, confiar, amar o Senhor Jesus, e toda a carne verá a salvação de Deus. Aleluia. O melhor método de crescimento de igreja é quando o povo se arrepende, clama ao Senhor, se coloca de joelho, reconhece os seus pecados e fala, Senhor Jesus, derrama poder, derrama graça. Aí Ele escuta, inclina seus ouvidos à nossa oração e derrama uma grande bênção sobre nós. Aí sim, o nome dEle é glorificado. Aí sim, a igreja avança no poder do Espírito Santo, como uma igreja santa, separada, uma vida dedicada a serviço do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então precisamos ansiar, desejar essa vida. Temos que ser crentes, amar o Senhor Jesus e ter uma vida separada para Ele. O meu desejo é que você guarde essa palavra no seu coração. Eu quero terminar aqui só com uma frase. O John Piper tem uma frase que eu gosto muito. Ele vai falar assim: missões não é o alvo fundamental da igreja. A adoração é. Porque quando nós estivermos no céu, ali não haverá missão. Porque ali todos adorarão ao Cordeiro de Deus. Missões existem hoje porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Tem muitas pessoas que ainda jamais escutou falar o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós fazemos missão. Mas o alvo fundamental, o que nós temos que ansiar, desejar e buscar, é a adoração ao Cordeiro de Deus. Ele recebe a adoração do seu povo, quando o seu povo se humilha, clama, depende e ama Ele. Senhor, muito obrigado por essa noite, ó Pai. Eu posso vir até aqui, lançar a Tua palavra, ó Deus, mas somente o Senhor tem poder para trazer vida e esperança, descanso, alegria, um novo caminho aqui para a vida dos meus irmãos, ó Pai, e também para mim, ó Deus, porque essa palavra fala muito ao meu coração. E nós reconhecemos que precisamos de mudança, de um novo coração, de uma nova vida.
Então, assim como o Senhor operou em toda a história, traga um grande reavivamento em nosso coração. Precisamos de um grande reavivamento, um retorno, Pai, um arrependimento profundo. Precisamos de um amor incontínuo pela Tua palavra, ó Deus. Lábios que proclamam as boas novas do reino, ó Pai. Então você pode abrir sua boca e falar assim: Senhor Jesus, me perdoe. Você pode abrir sua boca e colocar aquilo que precisa ser alinhado na sua vida. Fala para Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma pessoa diferente. Senhor Jesus, muda a minha vida. Você pode falar para Ele: Senhor, tem misericórdia, eu quero ser diferente. Eu quero me envolver com aquilo que o Senhor ama, Pai, mas primeiro arruma a minha vida. Me ajude, ó Deus, a ter uma vida separada. Cure as minhas feridas, meus sentimentos, ó Pai. Me ajude nas minhas fraquezas. Opere, Pai, de forma poderosa na minha vida. Ó Deus, eu oro para que o Senhor derrame de forma abundante sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor abençoe o início dessa semana, ó Pai. Para que seja uma semana diferente, ó Pai. Que a nossa vida seja transformada, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Tu és fiel e poderoso para trazer vida para nós. Obrigado pelo Teu sacrifício maravilhoso que nos perdoa e nos lava de todos os nossos pecados. E é por causa de Cristo Jesus que nós temos esperança. É por causa de Cristo, ó Deus, que nós sabemos que o Senhor pode nos perdoar e alinhar a nossa vida. Então abençoa o Teu povo com grande bênção, ó Deus, e com arrependimento. É o que eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Derramasse na presença do Senhor.
vontade de Deus para a sua vida. Quero dar a oportunidade a você de você se reconciliar com o Senhor nessa noite. Se assim você está, se assim o Espírito Santo revela que você está. Quando cantamos mais uma vez o coro dessa canção, você tem a liberdade de vir aqui à frente para nós orarmos por você e você ter uma nova aliança com o Senhor nessa noite. Renovar a sua aliança, aquilo que você já decidiu, mas você tem falhado e você sabe que precisa se arrepender e se voltar para o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, sabe que não há outro caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Não tem como chegar a Deus sem ser através de Jesus. Para isso você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa confessar Ele como Senhor e Salvador e deixar que Ele realmente seja Senhor da sua vida. Enquanto cantamos a canção, se você quer se reconciliar com o Senhor, renovar sua aliança, ou você quer entregar a sua vida a Jesus, você tem a liberdade de vir aqui à frente para nós orarmos por você em nome de Jesus. Deus lhe abençoe e lhe dê uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um lanchinho aí lá atrás, o nosso momento de colheria.
Quinta-feira nós temos um culto de oração, estaremos falando sobre intercessão, dando continuidade a uma ministração sobre intercessão. No sábado à noite estaremos aqui o nosso jantar dos namorados, jantar para casais aqui. Próximo sábado e no domingo novamente estaremos juntos aqui para louvarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.